Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. O tema de hoje será: o que a Bíblia diz sobre piercing e tatuagem? Nas Escrituras, existe apenas uma passagem que menciona o termo mais próximo do que seria tatuagem, que é o livro de Levítico, em seu capítulo 19, versículo 28, que descreve o seguinte: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Dito isto, podemos compreender a partir desse texto que o pecado reside em fazer a tatuagem a fim de cultuar os mortos, como espécie de um ritual pagão. Sendo assim, a tatuagem seria um erro do ponto de vista bíblico, caso ela seja feita pelos mortos. Mas então a tatuagem com homenagem a alguém que já faleceu poderia ser pecado? Não necessariamente. A tatuagem seria um erro caso a pessoa dedicasse o seu corpo como uma tela para a exaltação daquilo que não vem de Deus. Por exemplo, uma pessoa que tatua sobre o seu corpo demônios e outras representações diabólicas claramente peca contra o Espírito Santo, pois nosso corpo é templo e morada dele. O pecado seria entendido pela motivação que leva alguém a permitir que se tatue o seu corpo, e não precisamente o desenho que é inscrito na pele. Vale dizer que o melhor a se fazer antes de ter algo marcado em seu corpo é refletir e tentar entender se aquilo é ou não da vontade de Deus. O mesmo pensamento se aplica ao piercing, que também pode ser entendido como um sinal em nosso corpo. Porém, diferentemente da tatuagem, essa marca é mais atribuída socialmente à vaidade do que essencialmente à rebeldia. Contudo, dependendo de onde o piercing é colocado, claramente pode representar muito mais que uma mera vaidade. Em Isaías capítulo 49, versículo 16, nos é ensinado que nossos nomes estão gravados nas palmas das mãos de Deus. Poderíamos fazer uma analogia com o tema em questão. O que seria melhor? Cobrir o nosso corpo com tatuagens e outros sinais que muitas das vezes não agradam ao coração de Deus, ou nos permitir termos nossos nomes gravados nas mãos dele? Devemos lembrar que nosso corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, devemos cuidar dele, como é ensinado em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Cuidar do corpo significa respeitá-lo e, sobretudo, amá-lo, porque fomos comprados por um preço muito alto, e nossa salvação foi garantida com a morte do próprio Filho de Deus, que teve suas mãos e pés perfurados em uma cruz. Pelo que foi exposto, antes de que você decida se vai ou não fazer uma tatuagem ou colocar um piercing, tendo em vista que essa decisão só cabe a você, pois lhe foi concedido o livre-arbítrio, é interessante que você analise os seguintes pontos. Primeiro, qual desenho eu irei permitir que se faça em meu corpo? Esse desenho é anticristão? É um símbolo ritualístico, pagão ou algo que eu não sei o significado? Em qual local eu colocarei o piercing? Ele será visível? E qual a motivação para fazê-lo? Segundo, qual a consequência futura essa tatuagem ou piercing trará em minha vida? Será que por conta deles poderei sofrer algum tipo de preconceito ou ser excluído da sociedade? Terceiro, o profissional, seja tatuador ou body piercing, é reconhecido pelo que faz? Os métodos por ele utilizados são seguros? Há risco de infecção ou de danos irreparáveis na pele, como cicatrizes, por exemplo? Quarto, se eu alego ser cristão, a tatuagem ou piercing poderiam representar um falso testemunho? Quinto, faça um exame de consciência e reflita sobre sua decisão. Geralmente, a consciência nos dá a resposta, devido à nossa intimidade com Deus, ou mesmo pela nossa própria formação pré-existente, que adquirimos com os nossos pais. Como dito antes, o motivo seria de fato o pecado, e não a inscrição ou o sinal em si. Então devemos nos ater às razões que levam alguém a permitir a tatuagem ou a inserção de um piercing. Nesse caso, vamos analisar alguns motivos. Primeiro, como forma de se exibir. Esse talvez seja o principal motivo de alguém permitir que se faça uma tatuagem ou que se insira um piercing em sua pele. Se a sua preocupação for conseguir atenção, você já pecou. Pois como é ensinado em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 4, o nosso exterior não é precioso para Deus, mas o nosso interior. Portanto, enfeitá-lo com joias, anéis, brincos, desenhos ou piercings só muda a aparência, mas não a essência. Ademais, como o Senhor disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não o vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Isto está descrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Segundo, como forma de rebeldia. Não coloque piercing ou faça uma tatuagem para causar irritação em seus pais ou escândalo na família. Caso não seja adulto, consulte seu pai e sua mãe antes. E se for cristão, converse com seu pastor ou padre de sua paróquia. A obediência aos pais está descrita em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Além disso, alguns piercings ou tatuagens podem representar símbolos utilizados por criminosos ou mesmo por seitas satânicas, bem como religiões pagãs. Por isso é bom ficar atento, pois nesse caso pode inclusive ser considerado idolatria, o que é abominado por Deus. De tal modo, aquilo que parece ser bom aos nossos olhos pode ser, na verdade, objeto de maledicência, como é ensinado em Romanos, capítulos 14, versículos 16. Terceiro, como forma de atrair ou homenagear o sexo oposto. Por incrível que possa parecer, muitas pessoas colocam piercings ou fazem tatuagens para atrair parceiros sexuais ou homenagear o namorado ou a namorada. Nesses casos, as tatuagens são feitas e os piercings são colocados em locais próximos aos órgãos genitais, ou mesmo nos próprios órgãos, ainda que tais regiões sejam altamente sensíveis. Mas também é comum a inscrição do nome do amado em locais mais aceitáveis, como braços, costas e pernas. Essas marcas podem significar idolatria pela pessoa amada ou entrega livre e consciente aos prazeres da carne, o que compreende a total liberalidade e, por vezes, a libertinagem sexual, o que não agrada o coração de Deus. Deve-se ressaltar também que a Bíblia não condena os piercings como adorno. Se enfeitar com joias, como brincos, colares e anéis, por exemplo, era um sinal de beleza e felicidade, como vemos no livro de Cânticos, capítulo 1, versículos 10, quando é dito: como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com colares de joias. O erro se encontra quando a pessoa exalta mais a sua aparência do que adora a Deus. E se caso já tenha feito uma tatuagem ou colocado um piercing, e eu acredite que isso não tenha agradado o coração de Deus. Se isso aconteceu e você se sente culpado por isso, peça perdão a Deus. O Senhor se alegra com aqueles que se voltam para Ele. Além disso, existem métodos para cobertura de tatuagens, ou mesmo tratamentos que são capazes de retirar quase completamente o desenho ou sinal. Quanto ao piercing, é ainda mais simples, pois ele é de fácil retirada e muitas das vezes as cicatrizações são completas, salvo nos casos em que o brinco tenha causado lesões profundas nos tecidos, quando a retirada, além de ser cirúrgica, deixa severas cicatrizes e deformações na pele. Eu encerro mais este vídeo por aqui, espero que tenham gostado de mais essa reflexão. Um abraço a todos e fiquem com Deus.